Vamos então, né, começar aqui os nossos códigos. Vamos começar pelo main, certo? Esse cara aqui que vai mandar a renderização lá para HTML, então nós temos que fazer a configuração dele também. Vamos ter ali um import. Eu apaguei tudo que estava aqui porque a configuração que a gente vai fazer é diferente, tá? Nós vamos utilizar ali o React, né, o Walter DOM, então precisa fazer a configuração dele aqui, certo? Então vamos lá, React DOM, procura ele aí, se não tiver aí, vai digitando aí que aparece aí em algum momento. Se não aparecer, já coloca ele aí que ele vai, daqui a pouco, né, ele vai aparecer. Ó. Ele apareceu ali, né? Apareceu aí, dá um Enter, um Tab, se não completar, vai digitando na mão mesmo, não tem problema. Já está instalado, tá? Já está instalado aí, não vai ter problema nenhum. React DOM, depois vamos ter aqui o barra client, certo? Então esse daqui é o import que a gente vai utilizar, certo? Fez ali então a importação. Nós vamos utilizar aqui então, né, o nosso app, né? Então vamos colocar aqui o import do app from, aí coloca aí, né, o from, ele vai estar ali no ponto barra app.jsx, certo? Isso daqui. Depois que digita ele completa, né? Agora não precisa mais. Vamos lá então, fazer aqui mais um import. Pulei uma linha ali para ficar separado para a gente ver aqui com mais facilidade, tá? Vamos ter aqui o Browser Router para a gente conseguir fazer, né, o botão ali funcionar. Então vamos ter ali os botões. Cada botão que você apertar, ele vai direcionar ali então para o nosso exemplo. Então nós vamos construir hoje, né, os exemplos através, né, do router que nós vamos utilizar, certo? Então a nossa live de hoje aqui bem bacana. Fica até o final aí para você aprender a utilizar aqui o router. Vamos ter aqui então o React DOM. .create root. Se você faz ali o seu bid inicial, ele não vem aqui com React DOM, certo? Então tem que vir, né, colocar ele aqui em cima, porque ele vai vir só com create root, né, vai criar ali, né, a renderização. Vamos ter aqui o document.getElementById. Esse daqui é o ID lá do root, né? Nós temos um HTML lá no index HTML, vai ter esse daí. Depois aqui .render, abre o parênteses aí, vou colocar na linha de baixo. Aqui sim nós vamos colocar ali o browser routes, né? Dá um tab aí, se não completar, vai, né, digitando aí que uma hora ele acerta aí, certo? Aqui vai ser o fechamento dele, tá? Toma cuidado aí, tá? Para digitar certinho, depois, né, não ter problemas aí. Então quando você faz o build inicial, ele não vem com essa configuração, tá? Por isso que eu apaguei aqui, tô fazendo aqui tudo de novo, tá? Então vamos ter aqui o nosso app. Aqui vai ter o app, o fechamento aqui é do lado direito, porque esse daqui é o nosso componente, certo? Então o fechamento do componente é para o lado direito, o fechamento aqui da tag, né, aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, certo? Aqui não precisa dar espaço, tá? Deixei o espaço ali só para a gente ver, mas não precisa, tá? Então essa daqui é a configuração inicial aqui do nosso main, ele que vai renderizar lá no HTML, precisa ter essa configuração, senão não tem como trabalhar com as rotas, certo? Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui pra gente ir comentando, né? O pessoal tá entrando aqui na nossa live ainda, tá? Nossa live hoje aqui bem bacana, nós vamos falar aqui de objetos, né? O assunto aqui vai ser objetos, mas nós vamos fazer aqui os componentes separados e vamos ter, né, já aproveitar, fazer mais coisas, né? Além de estudar só os objetos, tá? Então tem objetos, tem o router, tem bastante coisa aqui, tá certo? Tá tranquilo por enquanto, né? Então vamos seguindo aqui, à medida que for aparecendo aí, a gente faz, né, os comentários aí, os devidos comentários, certo? Então fizemos aqui a parte do main, vamos fazer agora então o nosso home. Então temos aqui uma pastinha, né, um diretório, pages, tá dentro aqui, está dentro do src, certo? Se você fechar aqui o src, ele some ali, certo? Então aqui a configuração que eu fiz aqui uma página para a gente poder fazer ali, né, a exibição dos componentes. Vamos ter aqui um export default, uma function, vamos ter aqui a home. Nós vamos ter ali o return, já monta aí o return, porque aqui nesse caso aqui só vai ter exibição, né? Não vai ter lógica de programação ali. Vai ter aqui um H1, exercícios com objetos, tá? Nós vamos abordar aqui o tema objetos e também abordar aí o tema de roteamentos também, tá? Então nós vamos ter aqui, né, um título, depois aqui uma tag P, aqui vai ser selecione um exercício, tá? Selecione um exercício no menu
acima, certo? Então esse daqui é a nossa home. Depois a gente faz ali um import ali certinho, tá? Nós já vamos fazer, né? Vamos fazer aqui alguns exemplos e depois a gente vai fazer ali na parte do app, né? O app.x, JSX, tá? O XML, certo? Então daqui a pouquinho a gente já faz o import dele. Mas já deixa pronto, né? Uma parte simples aqui a gente já vai tirando do caminho, né? Já vai fazendo aí, já vai deixando pronto. Então o main e o home já está pronto. Depois, na hora que a gente for testar, se tiver algum problema, a gente para para consertar, certo? Hoje eu vou fazer diferente, tá? O pessoal que acompanha aqui as nossas lives, eu chamo aqui de exemplos, né? Coloco aqui exemplo 01, 02, 03. Nós vamos colocar aqui os nomes correspondentes, já vamos começar a trabalhar de uma maneira mais profissional, tá? Esse daqui vai ser o userinfo.jsx. Tá? Então nós vamos ter aqui, né, um pequeno objeto, só para a gente apresentar na tela, só para a gente ver essas informações, só para entender o que é um objeto, certo? A orientação a objetos no React é um pouquinho diferente, né? A gente tem aqui a criação dos componentes, né? Então é um pouquinho diferente aí. Funciona a orientação a objetos? Que funciona, tá? Mas o mais indicado é você trabalhar com os componentes, né? Então aqui é uma outra pegada, né? Aqui a gente não trabalha, né, com a questão de orientação a objetos, né, 100% ali, certo? Mas é importante a gente saber o que é um objeto, né? Vamos ter aqui então o export default, uma function user info. Tá? Para manter o padrão ali, certo? Então componente com o nome ali do arquivo ali do documento, fica mais fácil da gente se localizar depois, tá? Vamos ter aqui um return. No return, né, já deixa aí a div pronta, que daqui a pouco a gente vai colocar informações aqui embaixo, tá? Empurra lá para baixo para não atrapalhar, e aqui nós vamos colocar, né, o nosso objeto. Aqui não vai ter use state, não vai ter nada, tá? Aqui é só para apresentar na tela. Vamos ter aqui uma const chamado usuário, recebe aqui então, né, a estrutura de um objeto. Então um objeto nada mais é do que uma, vamos pensar assim, né, uma variável, só que ela tem várias propriedades ali, certo? Por que a gente cria um objeto? Porque você vai ter mais de uma informação de uma coisa, né? Então você não consegue armazenar em uma variável, você cria um objeto, que o objeto vai ter as propriedades, certo? Então o objeto ali é uma coisa que você criou e tem ali, por exemplo, tem nome, idade, cidade, é o nosso exemplo aqui que a gente vai fazer. Então você não consegue armazenar em variáveis separadas, porque depois, se você for juntar isso daí, você não sabe de quem é aquela idade, né, aquela cidade, de qual objeto que é, então não dá para saber, certo? Então se você cria a variável, né, a variável separada não dá, agora o objeto dá, certo? Vamos ter aqui então a propriedade, que vai ser o nome aqui da Ana, a separação de uma propriedade para outra é a vírgula, tá? Vamos ter ali a idade, colocar aqui 22, cidade, colocar aqui São Paulo, certo? Então temos aqui um objeto. Tá? Um objeto simples aqui, tranquilo, né? Tem ali só o nome, idade, cidade. E agora agora sim, né? A gente vai chamar aqui o return para a gente colocar aqui dentro, né? Vamos colocar aqui dentro dessa div, né, as informações ali. Colocar aqui o H2 exercício 01. Esse daqui vai ser o objeto simples. Tá? Colocar aqui uma letra maiúscula, né, para ficar bonito na visualização. Então esse daqui é o exercício 01, né? Nós estamos trabalhando aqui com objetos simples, tá? Daqui a pouquinho a gente vai dificultando isso daí, a gente vai subindo o nível, tá? À medida que a gente for, né, fazendo aqui, né, os exemplos, a gente vai dificultando isso daí. O pessoal já conhece, né? Sabe aqui a dinâmica aqui das nossas lives, né? A gente traz aqui, né, um exemplo simples e depois a gente vai dificultando isso daí, tá? Para ter vários exemplos aí, entender, né, como que funciona tudo isso. Se a gente, né, já chega, né, nos exemplos mais complexos, a gente acaba se perdendo, né? Então vamos começar devagarinho e a gente vai subindo o nível aí conforme a gente vai evoluindo, tá? Então esse daqui, né, é o nosso objeto. Nós vamos colocar aqui, né, as propriedades. Aqui vai ter o nome. Aqui vai ter o nome. Eu vou copiar isso daqui, já deixar pronto na outra linha, certo? Vou deixar pronto para a gente saber o que vai ser feito, tá? Então aqui vai ser a idade e aqui vai ser a cidade, certo? Quando a gente tem um objeto, né, e a gente vai utilizar ali a propriedade dele, aqui na parte do JavaScript, né, que a gente está fazendo inserção aqui dentro do HTML, a gente tem que colocar ali a chavinha, certo? Então nós temos que colocar aqui ó, o nome do objeto é o usuário, então vai ter usuário ponto alguma coisa, tá? Ele aparece aqui, ó, tá vendo? Do lado direito aqui, ó, a propriedade, tá aqui, ó, cidade, idade e nome são as propriedades
né, desse objeto aí, certo? Então aqui o primeiro é nome, então você pega aqui o nome, certo? O outro ali, qual que vai ser? O outro aqui vai ser a idade, né? Então coloca ali, ó, ponto idade. E o outro aqui vai ser a cidade. Coloca aí, então usuário ponto cidade, certo? Vamos fazer a visualização disso daqui, né, lá no nosso app. Vamos fazer lá então, preparar o documento, né, para receber essas informações, né, e também tem as configurações que a gente fez ali, né, no main, né, tem ali na home também, então tem que fazer a configuração agora lá no nosso app. Então vamos lá no app.jsx. Aqui nós vamos fazer então, né, os imports, tem bastante import para fazer, mas a gente vai fazendo à medida que a gente vai evoluindo, certo? Então aqui nós vamos ter ali um import. Esse primeiro aqui vai ser os routes. Vamos ter aqui os routes. Vamos ter também o route, tá? Um é no plural, outro é no singular e o outro aqui vai ser o link. Nós vamos ter que passar o link ali também, certo? Então esse daqui é o primeiro import que a gente vai ter. Só tem esse import aqui porque nós temos o pacote instalado. Tem que instalar o pacote primeiro, senão não vai aparecer. Vamos importar aqui o home. Eu não descobri ainda por que não importa se a gente não abrir aqui o documento, né? Eu já pesquisei e não consegui encontrar ali uma solução, né? Às vezes não aparece ali, mas na hora que você coloca, né, o documento, deixa ele aberto aqui, ele consegue enxergar, né? Não sei porque tá dando esse bug aí nos últimos dias, né? Se alguém souber aí, deixa nos comentários aí pra gente passar a informação para frente também, tá? Vamos criar aqui então, né, a função, né, o nosso componente export the full. Aqui vai ser uma function, vai ser o app. Aqui nós vamos ter a parte ali do return, só vai ter o return aqui, né? Então não precisa nem colocar lá para baixo. Então vamos ter aqui o return. No return nós vamos ter aqui então, né, uma div. Coloca lá a div, para não esquecer, né? Senão depois aí não funciona. Nós vamos ter aqui, né, a parte ali do nave também. E aqui em cima nós vamos ter ali a parte, né, vai ter o routes ali embaixo e aqui em cima vai ter o nave, tá? Vamos por partes aqui então. Vamos primeiro já colocar nessa div aqui um style para ela, para não ficar ali bagunçado, né? Ficar um pouquinho mais organizado. Colocar aqui o padding 20 px, certo? Colocar aqui o font family, coloca aí o sans serif, certo? Só para ter ali uma configuração legal, bacana. Nós vamos ter aqui o nave, vamos ter ali o link, né? Então coloca aí o nave. Deixa eu ver se dá para fazer aqui um atalho também, né? Nós temos atalhos aí no HTML, né? Dá para fazer também. Vamos ver se vai aparecer aqui o link. Colocar aqui o link. Vamos ver se vai aparecer aqui o link. Bom, apareceu, né? Aqui a gente vai fazer só o primeiro, porque nós não fizemos ainda os outros componentes, então vai ter só um aqui, certo? Então aqui nós vamos ter o nave, né? No nave ali vamos ter ali um style também. Coloca aqui o margin bottom. Margin bottom, acha ele aí. Margin bottom, 2 pontinhos, né? Coloca aí também 20 px, tá? Só para não ficar grudado ali, certo? Só para não ficar, né, muito amontoado ali as informações, tá? Depois vocês dão uma melhorada disso daí, coloca aí um background, coloca aí, né, umas cores para ficar legalzinho aí, certo? Aqui no link nós vamos colocar aqui, ó, as informações que a gente precisa ali, né? Aqui nós vamos colocar o to. Aqui vai ser o barrinha, né? A primeira parte ali nós temos aqui a barrinha, né? Pode tirar aqui a chavinha, né? Acho que veio sem querer, tá? Então esse daqui vai ser o to, vai ser ali então o home, certo? E depois ali o fechamento do link. Nós vamos ter ali o link, né? Vai ter aqui o nave. Se a gente não fizer um espacinho aqui, ó, e não fizer uma separação, vai ficar tudo grudado, tá? Então deixa aí separado, ó. Coloca só um espacinho, né? Uma barrinha, um espacinho, porque depois ali embaixo vai vir outro link, né? Esse daqui vai ser o link, né, do exemplo 01, né? Nós temos ali então, né, esse que a gente está fazendo aqui, né, o user info, né? Nós vamos fazer o import dele para colocar aqui embaixo também, tá? Então o próximo link, para não ficar grudado, eu deixei aqui uma barrinha e o espaço, certo? Faz aí então o import, né, do que a gente acabou de fazer, né, o use info, certo? A gente vai fazer então, né, a inserção dele aqui embaixo.
Então presta atenção, né, que hoje aqui o nosso app.jsx um pouquinho mais trabalhado, tá? E não é difícil, tá? Não é difícil. É só tem mais trabalho aqui para fazer. Só isso, tá? Só prestar atenção que funciona direitinho depois, tá? Nós vamos ter aqui então, na parte de baixo, mais um link. Então, né, não adiantou muito fazer o atalho ali, mas vocês viram ali que funciona, né? Vamos ter aqui então o link e aqui vai ter o fechamento do link. Era ele. Ah, não, é um negócio em cima que tava aparecendo um quadradinho. Tem que prestar atenção aí. Deixa eu ver aqui que realmente ele tá sumindo, não tá. O link é maiúsculo, tá? O L aqui é maiúsculo, tá? Por isso que ele tá com outra cor ali, né? Então é igualzinho aqui de cima, tá? Então aqui o próximo, tá? Vou deixar separado pra gente ver o que a gente vai colocar aqui. Vai ser o to, aqui vai ser o mais uma barrinha EX1, tá? Colocar assim já tá bom. Aqui vai ser o EX1 e ali vai ter, né, o espacinho também que eu fiz aqui em cima, tá? Então dá um Ctrl C nesse daqui e dá um Ctrl V, certo? Então aqui os dois primeiros links, né? Aqui do Home e aqui do, né, do nosso exemplo 01, certo? Agora a gente precisa fazer, essa daqui é a parte do Navy, tá? Fora do Navy nós vamos ter aqui os holds. Também dá para fazer aquele atalho, tá? Nós vamos utilizar ali o hold depois, o R maiúsculo, tá? Então você tem o holds e depois dentro do holds você tem o hold, certo? Toma cuidado com os nomes aí que são parecidos. Aqui é como se fosse aquele select, né? Você não tem o select, tem os options, né? Então segue o mesmo raciocínio aí fica fácil de entender, né, o que está sendo feito aqui, tá? É como se fosse ali o select e depois você tem ali a tag ali dos options, certo? Então aqui nós vamos fazer, né, o seguinte, nós vamos ter aqui o hold, né? O hold é uma tag que não tem fechamento, né? Ele apareceu aqui, mas não tem fechamento, né? Pode tirar ali dali, senão não vai funcionar. Vamos colocar aqui o path, né, o que a gente vai utilizar. O primeiro vai ser a barrinha, depois vai ser o element. Qual vai ser o elemento que a gente vai utilizar ali? Vamos colocar aqui dentro do, né, o JavaScript e aqui vai ser o nosso componente. Tá? Parece confuso no começo, mas depois que você fizer aí umas 2, 3 vezes, já fica tranquilo, tá? Só faltou o fechamento aqui, ó, tá? Que a tag não tem, é uma tag que ela tem abertura, mas não tem fechamento. Aqui no React você já tem que fazer, né, o fechamento aqui, tá? Tem que deixar ali, é obrigatório, né? Vocês viram aí que senão ele fica acusando erro, tá? É uma tag que não tem fechamento, é uma tag única, então você tem que colocar isso daí, certo? Então pro outro ali, ó, só você dá uma cópia, né? Faz aqui um Ctrl C, Ctrl V. Agora o path desse daqui é o EX1, certo? Qual o elemento que a gente vai apresentar? Vai ser o user info, certo? Só fazer isso daqui que já vai ficar certinho, tá? Vamos botar para rodar ali o servidor, né? Eu já tenho aqui o terminal aberto. Para rodar aqui no, né, no CMD é o npm run dev, certo? Então nós temos aqui o npm run dev. Vou clicar aqui, né? Cliquei, segurei o Ctrl, dei um clique ali, abriu aqui o HTML. Então nós temos aqui, né, o nosso HTML. Vou baixar mais um pouquinho. Tá muito grande ali, certo? Então esse daqui é o nosso home. Então exercícios com objeto React. Então aqui é o home e aqui é o EX1, certo? Tá funcionando ali o link, né? A rota aqui tá funcionando direitinho. Então você clica aqui no EX1, vai chegar nessa parte aqui. Clicou aqui na home, ele vai para o home, certo? Depois capricha no CSS, né? Faz aí um acabamento legal, bacana, certo? Aquela barrinha que a gente colocou em pé ali, ó, é só isso daqui, ó, tá? Vou até dar um zoom, ó, tá? Aquela barrinha que a gente colocou em pé é só isso aqui. E o espacinho que a gente deixou aqui, ó, isso daqui é um espacinho vazio, só para não ficar grudado, porque a gente vai criar o outro depois, ó, ele vai ter um espacinho, ó, tá vendo que tem um espacinho, ó, entre o home e o EX1, para não ficar grudado. Se você tirar o espacinho dali, fica tudo amontoado ali, fica tudo aglutinado ali, fica feio, né? Então aqui o nosso primeiro exemplo, né? Vamos só, né, passar aqui para entender o objeto também. Então nós temos aqui, né, as propriedades ali do objeto, né, do usuário. Então temos aqui o nome da Ana, né, a idade e a cidade de São Paulo, certo? Então o primeiro exemplo é esse daqui, né? Deu um pouquinho de trabalho para fazer o primeiro. Agora o segundo, terceiro, os outros aí fica mais fácil, tá certo?